Para jogadores de férias, foi a garotada do Flamengo que entrou em campo contra o Nova Iguaçu na estreia do Carioca. E a vitória veio nos acréscimos pelos pés de um jovem que é bem tímido na frente das câmeras, mas dentro de campo... Ligar o microfone foi a primeira dificuldade. A segunda foi conseguir concluir a resposta. Espero também trabalhar bastante. Este aí é o Max. E ele só teve que passar por este sufoco na primeira entrevista coletiva da carreira dele, porque fez este golaço. O gol da vitória do Flamengo na estreia da temporada 2021. Uma noite que ele vai contar com muito carinho daqui a alguns anos para quem este gol foi dedicado. É o meu filho, Heitor, que está com 2 meses agora, fez 2 meses agora. E esse gol foi para ele. Heitor é o filho de Max com a esposa Poliana. O meia do Flamengo tem apenas 19 anos. É de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Chegou ao Clube Carioca em janeiro do ano passado, depois de se destacar pelo Tupi, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem foi a estreia dele pelo time principal do Flamengo. Até poucos dias atrás, o professor Maurício falou que a gente ia ter uma oportunidade de disputar o Carioca, a equipe principal do Flamengo. E hoje, graças a Deus, eu pude entrar no segundo tempo e ter fazido aquele gol lá, maravilhoso, e ter dado a vitória pro time. O gol de Max foi no último lance do jogo. Antes disso, a partida estava difícil. No primeiro tempo, foi praticamente um ataque contra a defesa, mas o Flamengo não levou muito perigo. No segundo tempo, o Nova Iguaçu foi quem teve as chances mais claras para abrir o placar. Colocou até uma bola na trave. Logo na sequência, Gabriel Batista fez uma boa defesa. Com 22 anos, o goleiro era o mais experiente em campo. Maurício Souza, técnico do Sub-20, foi quem comandou uma equipe basicamente formada por garotos da base, com alguns jogadores que atuaram com o elenco principal na temporada passada. O Rogério Ceni me deixou muito à vontade, falou para que eu tivesse tranquilidade para tocar esse projeto momentâneo aí, da forma como a gente entendia ser melhor. É claro que a gente tenta espelhar uma maneira de jogar, mas nem sempre é possível, até porque você tem que ter peças que também, né, que se espelhem, né? Mas o que me deixa satisfeito foi a confiança que ele passou e a tranquilidade para que eu pudesse exercer o trabalho nesse início. Como este não era o time que foi campeão brasileiro há 5 dias, a lembrança do título estava neste mosaico aqui no Maracanã, junto com um agradecimento à torcida. Aliás, os torcedores vão poder acompanhar esses meninos por mais alguns jogos, porque grande parte do elenco principal ganhou uns dias de folga, incluindo o técnico Rogério Ceni. A reapresentação deles será daqui a 2 semanas, no dia 15 de março. Sempre que tiver uma brecha a equipe principal do Flamengo, se ele me chamando também, eu vou estar sempre disposta a subir e ajudar a equipe principal do Flamengo. E para conhecer o Max de verdade, esqueça este da coletiva, ainda muito tímido. Fique com este daqui, que saiu de campo chorando de emoção. Foi muito bom representar esse time, esse manto maravilhoso, e espero ajudar muito essa equipe. Vamos, Flamengo! Aí o Max se soltou, né? Depois de começar quase não saber ligar o microfone ali. Tudo bem, Lofredo? Tudo bom? Como é que você tá? Bem. Tudo tranquilo? Bem, Igor. É legal a história do Max, mais uma história aí que a gente tem para contar do futebol. Acho que essa questão dele desenvolver na frente das câmeras leva um certo tempo. A pessoa não está muito acostumada e também o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é dentro do campo. Se ele fizer o que ele fez, ele precisa Exatamente. falar, né? Fazer um gol como aquele que é o trabalho dele. E acho legal também a gente mostrar que futebol de base não é só você criar o jogador ali, receber com 9 anos, 11 anos e desenvolver todo aquele período do jogador, a formação do jogador. Você pode captar também. Então, o Flamengo vai lá no Tupi, observa um jogador e traz ele já no sub-20. E ele vai ser profissional
do Flamengo. Então, isso é uma maneira de trabalhar a categoria de base, você tem que trabalhar as duas paralelamente. E aí você tem um sucesso na categoria de base. Acho que o sucesso da categoria de base do Flamengo nesse momento é óbvio, porque ontem nessa equipe estava o João Gomes, Rodrigo Muniz, Natan, Noga também já jogou no principal, o Gabriel, que era o próprio Lázaro, né? O Lázaro, vários, já tinha participado, mas assim, efetivamente no Campeonato Brasileiro, você tem, o João Gomes entrou muitas vezes. Sim. O Rodrigo Muniz, o Rogério Ceni colocou em algumas oportunidades, já tinha até saído para empréstimo. Então já eram jogadores formados ou captados pelo Flamengo para a categoria de base que já estavam sendo aproveitados no profissional. Então isso já dá para dizer que é um trabalho de sucesso. O Max chegou no final de janeiro do ano passado, né? Veio do Tupi. Um abraço para o Juiz de Fora, né? O Tupi, a gente não fala tanto de Juiz de Fora, um abraço. E quem está aqui para falar com a gente? Carlos Cereto. Já está posicionado. Juiz de Fora é Minas ou é Rio? É Minas. Juiz de Fora é Minas. Aí, tá vendo? Olha lá, Cereto. Já começou assim, cara. A gente fala de Juiz de Fora, já me chama de carioca do Brejo. Somos mineiros, hein? Somos mineiros, mas você não vai encontrar ninguém torcendo para Cruzeiro e Atlético em Juiz de Fora, hein? Você vai encontrar todo mundo torcendo para Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Bom dia, Igor. Bom dia, Lofredo. Bom dia, Ceretinho. A todos. E que golaço do Max, hein? A gente estava vendo aí de microfone, estava tremendo, mas foi um golaço. E aí, cara, no fim do jogo, eu tava vendo ali rede social, vendo o Twitter e tudo mais. Tem alguns mais traíras, o Cereto, que falaram que ele tentou cruzar. Aí é maldade demais com o garoto, né? Ele acerta isso aí na estreia no profissional, não tentou cruzar. Pelo amor de Deus, né, Ceretinho? Não, pela força da bola. Foi na gaveta, né? Foi um golaço de fato. E o Lofredo disse algo ontem que eu fiquei pensando sobre os estaduais. Não, eu sempre, tudo que o Lofredo fala, me serve de reflexão profunda. Sobre os estaduais. Como não tem Copa São Paulo esse ano, os estaduais vão servir um pouco meio que de Copa São Paulo ali, para você observar a garotada, né? É isso que vai acontecer. A não ser que você remodele os campeonatos estaduais, e eu acho que eles precisam continuar, mas de um jeito diferente, de um modelo diferente, cada vez mais os grandes vão usar os estaduais para observar a molecada, porque é o calendário, não tem jeito. Né? Como é que você ia botar o time principal do Flamengo para jogar ontem? Não tem como, né? Então é isso, serve de observação para a molecada e o Max apareceu como um dos garotos aí do Flamengo prospectado, e eu adoro esse verbo, né, do prospectado no Tupi de Juiz de Fora. Assim, não é que não dava para os jogadores do Flamengo jogarem, porque tem outros times que terminaram o Campeonato Brasileiro e começaram o estadual com sua força máxima. Mas não era o ideal. Não é o ideal. Aliás, a ideia do Flamengo é muito boa. Você vai dar um descanso, porque senão esses caras vão estourar lá na frente, hein? É até questão de não ter necessidade, né, Lofredo? Desse início de Carioca. Exatamente, não tem necessidade. O time é campeão brasileiro, vai jogar Libertadores. Agora, no meio do Campeonato Carioca, vai ter que entrar, porque você vai ter que dar ritmo novamente a esse time. Então, a partir da terceira, quarta rodada, vai rolar o time principal, ou pelo menos uma mescla do time principal com alguns garotos. E assim, aí o Flamengo vai deitar no Campeonato Carioca, né? Vamos falar a verdade. Porque ontem, esse é o time C do Flamengo, certo? Sim. Time C do Flamengo. No primeiro tempo, o Nova Iguaçu não conseguia passar do meio campo. No segundo tempo, o que acontece? Cai um pouco o ritmo do time do Flamengo, porque é formado por muitos jovens que também não estavam com grande ritmo de jogo. Porque a gente até citou outros que estavam cedidos ao time principal, praticamente não jogavam. Né? Então, esse ritmo cai e aí o Nova Iguaçu consegue criar algumas oportunidades. Mas assim, vamos falar. Isso aí é muito... O time do Nova Iguaçu é uma pobreza sem tamanho. E assim, no Campeonato Carioca, vamos ter vários. Isso aí é quase o roteiro do Carioca, né, Cereto? E aí muita gente fala, olhando para o Flamengo, não é um jogo para se olhar tanto o desempenho, cobrar um desempenho maravilhoso do time que tinha o Mauricinho ali no banco de reservas. Mas aí esses nomes que o Lofredo estava destacando no início aqui, que são nomes mais conhecidos da torcida, como o caso do Lázaro, principalmente, muita gente criticou. Pô, esperava mais do Lázaro, um cara que já decidiu Copa do Mundo Sub-17 para a seleção brasileira, um cara já mais conhecido, uma multa milionária. E aí, já dá para pegar no pé, Cereto? É cedo demais, né? Não, tem que espera mais um pouco. É muito cedo. Mas é claro que pedir para a torcida do Flamengo ter paciência, inclusive com os garotos, é difícil, porque a torcida do Flamengo é desse jeito mesmo, é característica da torcida do Flamengo. Agora, é preciso, de fato, discutir o nível do campeonato estadual do Rio de Janeiro.
O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem um nível muito baixo. Essa é a verdade. O futebol do Rio de Janeiro hoje tem um nível baixo, né? A diferença do Flamengo para os outros times é muito grande, seja com time A, seja com time B. Tanto é verdade que Vasco e Botafogo estão na Série B, foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, me parece que o time B, o time B do Flamengo, ele dá conta do recado no Campeonato Carioca. Não significa dizer que o Flamengo será o campeão com o time B. Não. Mas ele consegue disputar o Campeonato Carioca. Não, porque eventualmente, como já aconteceu nas 2 últimas temporadas, o Flamengo pode perder para o Fluminense. Claro que num clássico com o Vasco, com o Botafogo, também pode acontecer, mas a diferença está bem maior. O Fluminense tem um time que consegue encarar, tanto que no Campeonato Brasileiro também venceu o Flamengo, consegue encarar o Flamengo. Então, eventualmente, o campeonato esse ano é diferente, ele não tem mais Taça Guanabara, aí depois do campeão da Taça Guanabara com o campeão da Taça Rio, nas outras temporadas tinha outra possibilidade de um time que tinha feito mais pontos, enfim, era mais maluco. Agora é um campeonato mais simples. Os 4 primeiros vão disputar uma semifinal e depois semifinal, final, e aí pode acontecer do Fluminense cruzar com o Flamengo e eventualmente vencer. Não dá para dizer que o Flamengo vai ser campeão carioca, mas que quando o time principal do Flamengo enfrentar equipes como essa do Nova Iguaçu, vai dar até dó. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, vocês estavam falando da questão do nível do campeonato, daqui a pouquinho a gente vai falar de Vasco, de Botafogo. Antes, vamos escutar o Maurício Souza, porque o Maurício, depois do jogo, a TV Fla, a TV oficial do clube, falou dessa estreia, dos garotos que estavam um pouquinho nervosos em campo, mas destacou que foi uma estreia com superioridade do Flamengo. Os números do jogo retratam, né, o resultado. Eu acho que se tivesse que sair um vencedor realmente, o vencedor seria o Flamengo, né, por tudo que criou mais chance de gols, teve mais posse de bola, enfim. Claro que a gente percebeu um certo nervosismo na equipe, mas eu acho que eles foram guerreiros, foram controlando isso, superaram isso e mostraram, né, que são capazes de representar bem o Flamengo. É o Maurício que segue aí com o Flamengo, enquanto o Rogério e os titulares, né? A equipe A do Flamengo, já que a gente chamou de equipe C, essa que o Flamengo está usando, B, C, a equipe A